Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas funções, a função se, e ou seja, quando eu quero criar alguma função se com várias condições. Então pensa assim, quando você vai num drive-thru da vida, né, numa hamburgueria, você pede assim, ó, eu quero um hambúrguer e uma batata e um refrigerante. Então, se a pessoa te entregar um desses três só, você vai falar, não foi isso que eu pedi a junção dos três, a função e, né, o hambúrguer e a batata e o refrigerante. Agora, por exemplo, quando a minha esposa pede um docinho e ela fala assim, eu pergunto para ela, o que pode ser? Pode ser um chocolate ou um sorvete? Eu não vou trazer os dois para ela, pode ser ou um chocolate ou um sorvete, tá bom? Não sei que ela tenha um outro dia aí que ela queira os dois, mas normalmente é ou um ou outro. Essas são as duas condições que a gente vai ver, as duas funções que a gente vai ver. Então, olha só, no mais comum, é mais comum a gente enxergar isso na visão corporativa, principalmente para ver aí batimento de meta, é bem fácil da gente entender. Então, olha só, pensando aqui nessa empresa, eu tenho aqui duas metas, tá bom? Então, as metas são quantidade de vendas mínima, então eu tenho aqui 200 vendas mínimas para fazer no mês e o valor de vendas mínimo, ou seja, eu preciso atingir aquele valor em vendas, tá? Então R$5.000 aqui. E o que acontece? Eu quero bonificar os meus funcionários, caso ele atenda uma meta, eu vou bonificar em 4%. Se ele atingir as duas metas, eu vou bonificar em 10%. Então a gente vai utilizar essas três funções, se, e ou, para fazer esse cenário aqui. Eu quero preencher essa tabela aqui, né, dos vendedores, para saber se ele bateu as duas metas, para saber se ele bateu pelo menos uma meta e qual que é o bônus que essa pessoa vai ganhar, que esse colaborador vai ganhar. Então olha só, o que a gente vai fazer aqui? Como é que eu sei se esse colaborador bateu as duas metas? Então é uma junção das coisas, lembra? É o combo, eu preciso ter batido tanto a meta aqui de quantidade mínima, quanto a meta de vendas mínimas. Então como que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a função se igual a se, vou fazer uma validação, e aqui já dentro desse se a gente já vai utilizar a função e, porque eu estou fazendo uma combinação de verdades, né, que eu preciso que seja verdades. Então, eu vou fazer a combinação, e o hambúrguer, e a batata, e o refrigerante, ok? Então, abre parênteses. Qual que é qual que é o meu primeiro teste lógico? Eu preciso validar se a quantidade de vendas, né, que esse colaborador fez é maior ou igual que a minha meta aqui de quantidade de vendas que está em B2, ok? Então fica quantidade de vendas, vou tirar o zoom aqui para a gente chegar na mesma página, é maior, igual do que está em B2 e aperta F4 para fixar esse intervalo aqui, porque a gente vai arrastar para baixo dessa forma, tá certo? Ponto e vírgula, o que mais precisa ser verdade para ele atingir ali as duas metas? O valor das vendas, aqui que ele vendeu, precisa ser maior ou igual do que o valor que eu tenho na meta aqui do meu intervalo aqui de B3, da célula B3. Aperta F4 no teclado para fixar esse intervalo. Fecha parênteses. Então o que eu tenho aqui até o momento? Eu tenho C. Qual que é o meu teste lógico? É uma combinação. E. Tanto a quantidade de vendas precisa ser maior do que está lá em B2, né? Quanto o valor das vendas precisa ser maior do que está lá em B3. Então, caso essa combinação aqui, né, seja verdadeira, ponto e vírgula, a gente vai para o valor verdadeiro. Então, se essas duas condições aqui forem verdadeiras, então eu vou colocar só um sim aqui para a gente entender, tá? Entre aspas, sim, ele bateu as duas metas, né? A gente está nessa coluna, ponto e vírgula, se não, né, caso contrário, não bateu as duas metas. Então, fecha parênteses, enter, entre aspas ali, né? Fecha parênteses, enter. Então, o que ele vai colocar aqui pra gente? Vamos arrastar para baixo. Ele só vai colocar sim pra gente quando os dois valores aqui, tanto a quantidade de vendas for maior do que a meta de vendas e quando o valor das vendas for maior do que a meta de valor das vendas, ok? É assim que a gente usa a função e, é a combinação das coisas. Agora, se ele não atingiu as duas metas, pode ser que ele tenha atingido ou a meta de quantidade ou a meta de vendas, ou um ou outro. Então a gente já descobriu a palavra-chave aí, ou. A gente vai fazer a mesma lógica, é igual a C, uma condição C. Qual que é o meu teste lógico?
ou alguma coisa ou outra. Então eu vou abrir o ou aqui, a função ou, abre parênteses. Quais que são os meus testes lógicos? Ou a minha quantidade de vendas aqui tem que ser maior ou igual do que a minha meta de quantidade de vendas, F4 no teclado para fixar esse intervalo, para a gente arrastar para baixo depois, ponto e vírgula, ou o valor das vendas que eu fiz tem que ser maior ou igual à minha meta de vendas, e F4 para fixar esse intervalo aqui de B3, tá certo? Então, ou alguma coisa ou outra, ou um desses dois aqui, tá certo? Você pode, tá? Eu estou fazendo com dois só, né? Mas você pode colocar várias condições, tanto na função E quanto na função OU. Você pode ter lá 10 OUs, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Você pode fazer várias condições dentro dessas fórmulas, dentro dessas funções, no caso, né? Ponto e vírgula. Então, caso ou um desse cara ou o outro desse cara seja verdadeiro, a gente vai colocar o quê? Sim, porque ele atingiu pelo menos uma das metas. Então, eu vou colocar aqui, ó, sim, sim. Se não, se nenhum dos dois for verdadeiro, né? Se nenhuma das duas condições forem verdadeiras, a gente vai colocar não, ele não atingiu nenhuma, tá certo? Então, fecha parênteses, enter. Então, aqui, eu vou arrastar para todo mundo aqui, ele só vai dar sim quando pelo menos uma das condições forem verdadeiras. Eu deixei os valores aleatórios aqui, mas vamos fazer fixo, tá? Então, vamos supor que eu atingi aqui, ó, 190, eu vendi 190 vezes ou 190 unidades, né? Quantidade de vendas, 190. Por que ele deixou não aqui no bateu pelo menos uma meta? Porque nem a quantidade de vendas eu bati e nem o valor em vendas eu bati. Então, ele vai deixar não para mim. No outro caso, por que ele deixou assim? Porque mesmo que eu não tenha batido aqui os 5 mil reais em vendas, eu vendi mais do que 200 unidades, que é a quantidade mínima ali da meta. Então, eu bati pelo menos uma meta, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer agora no bônus, para descobrir qual bônus que ele vai ganhar? O bônus é em cima das vendas. Então, eu vou fazer o seguinte, é igual se, abre parênteses, agora eu não vou usar nem E, nem OU. Eu vou só validar se ele bateu as duas metas, então eu vou clicar aqui, ó, bateu as duas metas. Se bater as duas metas for igual a sim, entre aspas, né, porque a gente deixou um texto ali, ó, se for igual a sim, então o bônus dele vai ser o quê? O valor das vendas vezes o bônus aqui, ó, do bônus das duas metas batidas. Então, é igual a valor das vendas vezes o bônus das duas metas batidas, que está em D2. Fixa esse intervalo aqui com F4 no teclado para a gente conseguir arrastar para baixo de novo. Ponto e vírgula. Agora, se ele não bateu as duas metas, eu preciso validar se ele bateu pelo menos uma meta. Então, vou abrir mais um C aqui, ó. C, abre parênteses. Se ele bateu pelo menos uma meta for igual a sim, né? Esse é o campo que a gente deixou lá, ponto e vírgula. Então, me pegue aqui o valor das vendas que ele fez vezes o bônus para pelo menos uma meta batida que está aqui em C2. E fixo esse intervalo ali, apertando F4 no teclado, para a gente conseguir arrastar para baixo. Ponto e vírgula. Se ele não atingiu nenhuma das duas, eu vou escrever aqui para ele sem bônus. Sem bônus, ou metas não alcançadas, alguma coisa assim. Fecha parênteses do segundo C, fecha parênteses do primeiro C e dá um Enter. Pronto. Então, nesse caso aqui, que ele não atingiu as duas metas, não atingiu nenhuma meta, então ele está sem bônus. Vamos arrastar para baixo? Arrasta para baixo. Então, olha só, eu vou só formatar aqui como moedinha, né? Moedinha. Então, olha só, esse cara aqui está ganhando quanto de bônus? Ele está ganhando 4% de bônus, que é o quê? 4.389 vezes 4%. Vamos ver se é verdade? Olha só. 4.389 vezes 4% é igual a 175,56. Por quê? Porque ele está vendo que ele não bateu as duas metas, mas ele bateu pelo menos uma. Então, ele está fazendo o valor da venda dele vezes 4%. Agora, vamos fazer um caso aqui que ele bateu as duas metas. Por exemplo, esse caso aqui, 201 vendas. Ele bateu as duas metas, então ele vai ganhar 10% do valor das vendas dele, porque ele bateu as duas metas, olha só. 6.939 equivale a um bônus de 693,90, tá certo? Ele validou que ele bateu as duas metas, né? E aí a gente está dando esse bônus para ele, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal.
quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Comenta aqui se você gostou do conteúdo, se você vai utilizar, se você já teve dúvidas sobre as funções C, E e O. E aí, conta pra mim qual que foi a sua experiência, tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.